Fala pessoal da Ana Maria, tudo bem? Hoje vamos falar de um tema super importante: constipação intestinal. Tem muita gente aí, que não tá conseguindo fazer cocô como deveria, com a frequência certa. Por isso eu trouxe a minha amiga nutricionista Marília Ninotti para contar um pouco sobre a constipação intestinal. Eu quero começar falando do diagnóstico. Como é que a gente chega nesse diagnóstico? O que você falou, Bianca, está bem crescente, né? A gente está vendo esse sintoma bastante. E não era no consultório, comum. não era tanto. Então, para eu saber, né, para eu dar o diagnóstico, quem dá o diagnóstico é o médico, tá? Porque ele vai excluir também alguma má formação, que é mínima, a incidência é bem pequena, a gente vê mesmo que a maior parte é ambiental, não tem jeito. Mas é aquela pessoa que que evacua menos de 3 vezes na semana. Nossa. E que já está há 3 meses. Com esse problema. Isso, não é numa viagem que você fez, que você tirou, isso, não é pontual. Então já está há mais de 3 meses com esse... E quando evacua, tem dificuldades, então sente dor, as fezes ficam endurecidas, às vezes faz em formato de bolinhas, e que tem aquela sensação de que não conseguiu evacuar o suficiente, que ainda sente, sabe, vontade, mas não consegue mais. Então aí a gente já meio que fecha mesmo o quadro de constipação, e está sendo muito comum entre crianças, inclusive. Sim, tenho ouvido muitos relatos. E o problema é que a criança vai crescendo com aquilo também, e aí ela mesma vai começar a se retrair. Sim. Ela tem medo de ir ao banheiro, pode porque dar uma dói fissura. E piora, então vira um quadro recorrente. E os riscos? Então, falando desse quadro deletério, quais são os riscos da constipação? Fora o risco tópico ali na fissurona anal, né, como hemorroidas, por exemplo, você tem uma pressão maior dentro do intestino. Então pode, no caso mais grave, até ter ruptura, né? Mas aumenta chances de diverticulites, de doenças de intestino e até câncer. Pois são doenças associadas. E como a gente consegue reverter esse quadro, melhorar esse quadro? Lógico que utilizando ali uma junta médica, muitas vezes multidisciplinar, mas você como nutricionista, qual a dica que você daria? É importante também dizer que tem até um quadro emocional também atrás, várias vezes, sabe? Assim, de pessoas mais retraídas, às vezes tem vergonha de ir ao banheiro e acaba ficando, sabe? Fica junto ali, né? A primeira coisa que a gente vê muito também em consultório é a hidratação. Hidratação. Na bioimpedância a gente vê muito isso. Não, eu tomo muita água, eu tomo bem água, mas você vai ver uma boa parte está desidratada. E acho que bastante tem a ver também com a falta de foco, né? Que a gente está muito focado em várias coisas, né? Trabalhos, em família e tal. E você acaba esquecendo da água por dia. A gente recomenda 35 ml por quilo de peso, para você fazer a conta. E a dieta baixa em fibra. Porque tem que associar a fibra à água. Sim, senão aquilo foi feito. A gente tem toda a natureza, todos os vegetais, frutas, que foram justamente para a gente, né, se prover disso. Sim. Então, com essa vida mais atrelada, menos cozinha, as pessoas às vezes estão deixando na cozinha refeições mais fáceis de fazer. Já pronto. Então a gente está comendo menos fibra, bem menos fibra, né? A média que a gente pede de uns 25, 30, no Brasil a média é de 10 gramas por dia. Então assim, isso. Então o conjunto disso, né? A falta de foco, essa correria do dia a dia, muitas vezes você está até à vontade no banheiro, depois eu vou, isso é péssimo, isso é muito ruim, né? Porque as fezes continuam desidratando, aí fica difícil depois de sair. E aí associado ao sedentarismo, que também conta muito, né? Então a gente está o dia inteiro sentado, o intestino está ali quietinho. Sim, então, precisa sedentarismo, hidratação e falta de fibra. Sim. Tá? Isso é o começo da história, porque tem mais coisas ali, né? E aí você... também é importante, mas então eu vou comer bastante fibra. Calma, tem que ter um acompanhamento, porque se você não toma água o suficiente, também pode até piorar o quadro. Exatamente. Então, tem que ser tratado. Exatamente, tem que ser o conjunto da obra como um todo. E lembrando que fazer cocô é um desafio gravitacional, porque o intestino, né? Você imagina os movimentos peristálticos, você precisa ali romper a barreira da gravidade para depois conseguir fazer evacuação. Então a parte de atividade física, gente, é super importante. O corpo, os músculos de forma geral, né, eles precisam ser trabalhados.
Então a dica que fica é essa: atividade física, uma alimentação rica em fibra e muita água.